O sol nascia sobre o deserto de Sur, tingindo as dunas de um dourado pálido e revelando a vastidão árida que se estendia até onde a vista alcançava. Mas não era a beleza crua da paisagem que prendia os olhos dos filhos de Israel. Era o Mar Vermelho, agora calmo e azul, que se estendia à sua direita, um espelho silencioso de um milagre recém-ocorrido. As águas que, horas antes, haviam se erguido como muralhas intransponíveis, agora repousavam sobre os destroços de uma perseguição implacável. Cavalos, carros de guerra e os corpos dos mais valentes guerreiros do Egito jaziam espalhados pela costa, testemunhas mudas da soberania divina. O cheiro salgado do mar misturava-se ao odor da morte, um lembrete pungente do terror que havia sido e da libertação que se concretizara. Os israelitas, uma multidão incontável de homens, mulheres e crianças, estavam acampados na margem oposta, seus rostos ainda marcados pela exaustão e pelo pavor da noite anterior. O silêncio que pairava sobre eles não era de paz, mas de um choque profundo, uma incredulidade que ainda lutava para se transformar em compreensão. Muitos ainda tremiam, a imagem dos exércitos de Faraó se aproximando, o clangor das armas e o grito de desespero ecoando em suas mentes. Eles haviam visto a morte de perto, sentindo o hálito gélido do fim iminente. E então, em um piscar de olhos divino, haviam sido poupados, enquanto seus opressores eram engolidos pelas profundezas. A travessia do mar, por um caminho seco e milagroso, era um evento que desafiava toda a lógica humana, um feito que a mente ainda tentava processar. No centro da multidão, Moisés, o líder escolhido, sentia o peso de cada alma sobre seus ombros. Sua face, outrora marcada pela hesitação e pela dúvida diante da magnitude da tarefa, agora carregava uma nova expressão. Horas antes, quando o pânico se instalara e as vozes do povo se levantaram em murmúrios de desespero, questionando sua liderança e a própria existência de Deus, ele também havia sentido o medo. A responsabilidade de guiar milhões de pessoas através de um deserto intransponível. Com um exército poderoso em seus calcanhares e um mar à frente, havia esmagado seu espírito. "Por que me trouxeste aqui para morrer?" Ele havia clamado em seu coração, ecoando a angústia do povo. Mas a resposta de Deus, um comando claro e poderoso para levantar seu cajado e estender a mão sobre o mar, havia sido um divisor de águas. Ele havia obedecido e o mar havia se aberto. Agora, ao contemplar a cena, Moisés sentia uma transformação profunda em seu ser. A dúvida não mais o assombrava. Em seu lugar, uma convicção inabalável da majestade e do poder de Deus havia se enraizado. Ele não era apenas um pastor, um homem com um cajado, mas um arauto da soberania divina, um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. A visão dos corpos egípcios, arrastados pelas ondas, era a prova irrefutável de que o Senhor havia lutado por eles. Aquele que havia se revelado como "Eu sou o que sou", não era apenas um Deus de promessas, mas um Deus de ação, um guerreiro invencível que cumpria sua palavra com poder avassalador. A hesitação de Moisés havia sido varrida pelo vento do milagre, substituída por uma autoridade que não vinha de si mesmo, mas diretamente do trono celestial. Miriam, sua irmã, a profetisa, observava a cena com olhos perspicazes. Ela era a guardiã do espírito do povo, sensível às correntes emocionais que os atravessavam. Ela via o terror ainda presente, mas também percebia o lento despertar de algo novo. O silêncio pesado começava a se quebrar com sussurros, não mais de queixa, mas de admiração. As crianças apontavam para o mar, seus pequenos rostos refletindo uma mistura de medo e fascínio. Os adultos, antes curvados pelo desespero, começavam a erguer suas cabeças, seus olhares fixos nos destroços que confirmavam a vitória.
Miriam sentia a mudança no ar, como uma brisa fresca que anunciava o fim da tempestade. Seu coração de profetisa pulsava com a certeza de que o momento da gratidão, da celebração, estava prestes a irromper. Ela sabia que a libertação não era apenas física, mas espiritual, e que a alegria era a resposta mais pura à fidelidade de Deus. A transição do terror para a convicção foi um processo coletivo, um despertar gradual que varreu a multidão como uma onda. Em princípio, o choque os paralisou, mas a visão inegável da aniquilação do inimigo começou a dissolver as últimas sombras da dúvida. Os israelitas, que haviam murmurado contra Moisés e contra Deus, agora viam com seus próprios olhos a magnitude da intervenção divina. Não era uma libertação parcial, mas total, esmagadora. Faraó, o opressor mais poderoso da terra, e seu exército, a máquina de guerra mais temida, haviam sido reduzidos a nada. O intransponível Mar Vermelho, que havia sido a barreira final, tornou-se o instrumento da salvação e da condenação. A eufórica e absoluta convicção da intervenção divina começou a borbulhar em seus corações, uma nascente de fé que brotava da rocha da incredulidade. O medo se transformou em reverência, a angústia em alívio e o desespero em uma alegria que mal podia ser contida. Foi então que Moisés, sentindo a plenitude do Espírito do Senhor sobre ele, ergueu sua voz. Não era mais a voz hesitante do pastor de ovelhas, nem a voz angustiada do líder sobrecarregado. Era a voz de um arauto, clara e ressonante, cheia de uma autoridade que emanava diretamente do Altíssimo. Ele começou a entoar um cântico, uma melodia de louvor que se elevava sobre o deserto, uma sinfonia de gratidão e adoração que ecoava a magnitude do que havia acontecido. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Suas palavras eram um hino à força e ao poder de Deus, um reconhecimento de que somente Ele era digno de tal vitória. Ele cantou sobre o Senhor como sua força e seu cântico, sua salvação, seu Deus e o Deus de seus pais, que seria exaltado. A melodia, simples e poderosa, começou a penetrar nos corações do povo, despertando neles a mesma chama de gratidão. Moisés continuou, sua voz crescendo em intensidade, descrevendo a mão direita do Senhor, gloriosa em poder, que esmagara o inimigo. Ele falou da ira de Deus, que consumira os adversários como palha, do sopro divino que amontoara as águas, do mar que se endurecera no coração das profundezas. Ele narrou a arrogância do inimigo, que prometera persegui-los e alcançá-los, mas que fora afogado e submergido. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em feitos gloriosos, que fazes maravilhas? O cântico de Moisés não era apenas uma narração dos eventos, mas uma declaração teológica profunda da singularidade e supremacia de Deus. Ele profetizou a futura condução do povo à sua santa habitação, o temor que cairia sobre as nações, a possessão da terra prometida. A cada verso, a fé do povo se fortalecia, seus corações se enchiam de uma esperança renovada e uma admiração sem limites pelo Deus que os havia libertado. Quando a voz de Moisés alcançou seu clímax, um coro de vozes se uniu a ele, repetindo as palavras, o cântico se tornando a voz de toda uma nação. E então, Miriam, a profetisa, com seus olhos brilhando com fogo profético e alegria incontrolável, deu um passo à frente. Em suas mãos, ela segurava um pandeiro, um instrumento simples, mas que naquele momento se tornou um símbolo poderoso de celebração. Com um movimento gracioso e decidido, ela o levantou e o som rítmico e vibrante preencheu o ar. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela exclamou.
sua voz forte e melodiosa, ecoando as palavras de seu irmão. Como um rio que transborda, as mulheres de Israel, inspiradas pela liderança de Miriam, pegaram seus próprios pandeiros e se juntaram a ela. Os sons dos instrumentos se misturaram, criando uma sinfonia de fé inabalável. Com cada batida, cada passo, cada giro, elas dançavam. Não era uma dança de luto ou de medo, mas uma dança triunfal, vibrante, que celebrava a vida, a liberdade e a fidelidade de Deus. Seus movimentos eram a expressão pura de uma gratidão que transbordava, de uma alegria que não podia ser contida. O deserto, antes um lugar de angústia e incerteza, agora ressoava com o som de cânticos e danças, um testemunho vivo do poder redentor de Deus. A celebração de Miriam e das mulheres selou a libertação, transformando o terror em triunfo, a dúvida em convicção e o desespero em uma esperança inabalável. Era um eco profético da fidelidade de Deus que ressoaria pelas gerações. Um lembrete eterno de que o Senhor, o poderoso guerreiro, sempre cumpre suas promessas e liberta seu povo com mão forte e braço estendido. A jornada de fé havia apenas começado, mas a primeira grande vitória havia sido celebrada, marcando o início de uma nova era sob a guia e a proteção do Deus de Israel. Se a sinfonia de fé e a alegria da libertação tocaram seu coração, curta este vídeo, compartilhe sua própria canção de gratidão nos comentários e inscreva-se para que o eco da fidelidade de Deus continue a ressoar em sua vida.